Bom, gente, vamos lá então começar a nossa aula. Essa aula agora vai ser sobre hidrodinâmica, escoamento em tubulação. Então nós vamos aprender alguns conceitos que nós vamos utilizar, né? Na aula passada a gente viu hidrostática, o próprio nome já fala, né? Hidroágua, estática, parado, né? Agora a gente vai começar com a água em movimento. Então vamos ver alguns conceitos aqui relacionados a isso, depois vamos ver os exercícios. Então, na parte da hidrodinâmica, a gente estuda as leis que regem o movimento dos fluidos, enquanto a hidrostática a gente trabalhava com as leis que regiam, né, o líquido em repouso, né? A gente lembra lá da lei de Stevin, né, que um líquido parado ele gera pressão, gera uma coluna de água, tá certo? Em algumas situações, os fluidos são considerados perfeitos, ou seja, eles não são comprimíveis, né, sem viscosidade, o que na verdade na prática não ocorre. Tá? O que acontece, gente? Algumas dessas teorias aqui, a hidráulica muitas vezes ela é aplicada também para outras disciplinas, né? Por exemplo, o pessoal da engenharia de alimentos acabam usando tubulação com vapor de água, o pessoal da engenharia mecânica, as tubulação com óleo, né? Por exemplo, o óleo do nosso carro, ele funciona como um fluido, tá certo? Então, aplica também as leis lá para a gente calcular pressão, é a mesma coisa. Tá? Só que na realidade os fluidos não são perfeitos, né? Eles são compressíveis, né? Muitas vezes a gente pode comprimir esses fluidos e aí a gente vai ter algumas mudanças aí que acontecem na teoria em relação à prática, tá certo? Para a classificação dos condutos, gente, nós temos duas classificações. Os condutos podem ser chamados condutos livres, né? O que são os condutos livres? São os condutos que apresentam a superfície livre onde tem a pressão atmosférica. Então, por exemplo, eu coloquei aqui rios, canais, né? Então você tem aqui um canal, tá certo? Um rio, você tem a presença da pressão atmosférica atuando aqui, tá certo? Ele está escoando sobre a ação da presença atmosférica. Então, esse tipo de escoamento se dá pela ação da gravidade, tá? Um líquido só vai movimentar de um lugar para o outro sem energia só se tiver uma diferença de nível, tá? Se você tem um plano retinho lá, a água vai tender a ficar parada. Por quê? Se não tiver uma diferença de nível, a água não vai escoar. Então, quando a gente quer fazer então a água sair de um lugar mais baixo para um lugar mais alto, a gente tem que usar a motobomba. Então, a motobomba vai fornecer a energia para ocorrer esse deslocamento. Quando não tem uma energia, como a motobomba, tá? Só se dá por ação da gravidade, tá? Porque é energia potencial. Se vocês lembrarem lá da física, né, tinha energia potencial quando a gente tinha altura, tá certo? Então aqui um outro exemplo aqui, uma tubulação, a galeria de água pluvial, tá certo? As galerias de água pluvial, né, elas são dimensionadas para funcionar como condutos livres, né? A presença de pressão atmosférica. Aí vocês vão olhar esse último desenho aqui, gente. Olha aqui, ó, você tem o fluido praticamente cheio, né? A tubulação, e aqui tem um pontinho, né? Então vamos dizer que nesse ponto tem uma presença lá da presença da pressão atmosférica. Vamos dizer que tem um pequeno espaço onde tem pressão atmosférica. Nessa condição também a gente fala que o conduto é livre, tá certo? Então, qualquer uma dessas condições onde está em pressão atmosférica, onde o fluido escoa por gravidade, é chamado de condutos livres. Tá? Então, geralmente aqui na disciplina a gente não vai focar muito na questão dos condutos livres, né? Dimensionamento de canais, vocês vão ver aí na disciplina de obras hidráulicas, né? Dimensionamento de canais, a gente vai ver algumas coisas sobre medição de vazão, na hidrologia mesmo a gente trabalha na questão dos rios, medição de vazão nos rios. A gente vai focar nos condutos forçados. O que é o conduto forçado, gente? Conduto forçado, o fluido enche totalmente a seção e ele escoa com a pressão diferente da pressão atmosférica. Ou seja, não há a presença da pressão atmosférica. A pressão lá ela é diferente, tanto positiva quanto negativa. Tá? Então, por exemplo, na saída de uma bomba, na entrada da bomba, onde a bomba está succionando ali a água ali está uma pressão negativa, tá? Mas não está a presença a ação da pressão atmosférica, né? Na saída da bomba também a gente tem uma pressão positiva, tá? Porque o que acontece? Se você fizer um furinho ali na sucção da bomba, né, ela vai tender a puxar ar, tá certo? Então, ali não é a presença da pressão atmosférica. Se você faz um furo na saída da bomba, a tendência é jogar aquele jato longe, tá certo?
Então, exemplo de condutos forçados, tá aqui, as tubulações que a gente vai trabalhar na hidráulica, tá certo? Vão encher totalmente, tá, gente? Então, elas vão estar totalmente cheias. Por quê? Porque para estar cheia de fluido, para estar uma pressão diferente da pressão atmosférica, não pode ter presença de ar. Se tiver presença de ar aqui, é porque tem pressão atmosférica, o ar vai estar exercendo aqui a pressão, correto? Então, essa é a duas diferenças. E aqui, grande parte, né, do nosso estudo vai ser os condutos forçados, tá? Quando a pressão é diferente da pressão atmosférica, né? Aqui a gente tem um manômetro, né? Vocês verem, está indicando a presença de pressão, tá? Outra classificação dos movimentos, gente. O movimento da água, ele pode, a gente classificar ele em relação à variação no tempo, né? Se vocês lembrar lá da física, tinha um movimento permanente, né? E aí esse permanente que variava em uniforme, não uniforme, e o acelerado ou retardado, tá certo? Geralmente aqui na hidráulica, nós falamos que o movimento permanente é aquele cujas características dele são exclusivas de ponto e não depende do tempo. Ou seja, se eu pegar vários pontos, as características dele de pressão, de velocidade vão permanecer as mesmas, tá certo? Então, geralmente a gente fala que no movimento permanente, a gente fala que a vazão ela é constante, tá certo? Então, a vazão que entra num tubo, ela acaba saindo essa vazão num tubo, tá certo? Então, a gente fala que esse movimento é permanente. Ele pode ser uniforme ou não uniforme, tá? Por exemplo, você tem um rio ou uma tubulação mesmo, uma tubulação maior aqui, ela vai se estreitando, tá? Então, quando ela se estreita, o que acontece? A vazão que entra aqui é a mesma que sai, só que quando ocorre esse estreitamento, a velocidade daqui aumenta, perdão. Isso aqui você pode ver também em rios. Quando o rio chega numa curva, você percebe que a correnteza dele fica mais forte. Quem já nadou em rio aí já vai perceber. Porque geralmente o rio tende a funilar durante as curvas. Então, diminui a área dele e aumenta essa velocidade. Se aumenta a velocidade, o movimento, a gente fala que é um movimento acelerado. Se diminui a velocidade, a gente fala que é um movimento retardado, tá certo? Uma outra classificação é em relação ao movimento em direção à trajetória. A gente fala que nós temos dois tipos de movimento, né? O escoamento que é do tipo laminar, tá? Nesse tipo, as partículas do fluido percorrem trajetórias paralelas. É como se a gente colocasse vou mostrar um vídeo daqui a pouco, a gente coloca uma tinta dentro da tubulação e ela mantém aquela tinta ali, aquele fio de tinta constante, tá? Esse seria o escoamento laminar. O escoamento turbulento já tem trajetórias irregulares, então seria como uma partícula de água batesse lá na parede do tubo, ela volta, sobe, desce, então o próprio nome já fala, é um movimento turbulento. Na prática, gente, quase todo movimento que a gente vai trabalhar aqui, ele é turbulento, tá certo? Deixa eu mostrar um vídeo aqui, vai ficar mais claro para vocês, tá? Então, aqui um aluno fez, o que ele foi? Aqui tem uma tubulação transparente, tá certo? E ele está colocando a tinta aí, e você percebe que vai ficando aquele fio, tá? E geralmente a gente faz essa prática aí no laboratório, tá certo? E aí dá para vocês verem claramente o escoamento do tipo laminar. Então, geralmente é um escoamento que ocorre a baixas velocidades. Quando você chegar ali no final, você vai ver até que a torneira está pingando, porque é um escoamento que ocorre com baixas velocidades, ou seja, a vazão muito pequena, tá certo? E o outro escoamento é o escoamento do tipo turbulento, tá? E aí daqui a pouco vai mostrar para vocês a diferença. Então, você vai vendo aí a trajetória vai se mantendo no escoamento laminar. E aí no turbulento, se você olhar já na saída da seringa, você vai perceber aí, ó, que a tinta ela já se mistura, ocorre uma turbulência, tá? Então, nos nossos trabalhos, né, na nossa disciplina de hidráulica, a gente vai trabalhar com esse tipo de escoamento do tipo turbulento, tá certo? E aí, como é que eu faço para ver isso aí na prática, né? Para calcular se o escoamento é laminar ou turbulento. Tá? A gente vai usar isso na próxima aula, vocês vão ver, né? Na verdade, eu não vou utilizar isso nessa disciplina online, tá certo? Mas para que vocês tenham uma ideia. Para a gente classificar o movimento, a gente calcula o número de Reynolds. Reynolds foi o autor que descobriu essa questão do escoamento,
tá certo? Se o número de Reynolds é menor que 2.000, ele classifica como laminar. Se entre 2.000 e 2.400 é uma transição, e maior que 2.400 é um movimento turbulento. E como se calcula o número de Reynolds? É a velocidade de escoamento, tá? Ou seja, dentro da tubulação o fluido vai estar escoando uma determinada velocidade, D é o diâmetro da tubulação, e essa letrinha aqui é a viscosidade do fluido. Cada fluido tem uma viscosidade, gente. Né? Por exemplo, se eu pegar uma manteiga e esfriar ela, ela não vai escoar. Se eu esquento ela, à medida que eu vou esquentando mais, ela vai ficando mais viscosa, ela tende a ter um escoamento. Tá certo? A água também tem uma viscosidade. Tá aqui a viscosidade da água. Então, olha o que acontece, gente. Ó, viscosidade é constante. O diâmetro que a água escoa geralmente é constante. Então, o que depende é o quê? É a velocidade do escoamento. Por isso, se você observar naquele exercício lá passado, no vídeo, primeiro a torneirinha estava pingando, tá certo? Tinha um escoamento laminar. Ele abriu mais a torneira, o que aconteceu? Aumentou a velocidade. Aumenta a velocidade, aumenta o número de Reynolds, tá certo? Então, beleza. Esse aí é o tipo de movimento. Vamos lá para a equação da continuidade. Gente, as próximas duas equações, elas vão com a gente até o final da disciplina, né? Que é essa equação da continuidade e a equação de Bernoulli. Tá? A gente vai usar ela no dimensionamento para calcular perda de carga. Então, vamos prestar uma atenção aí a respeito dessa equação. Tá? Então, o que consiste o princípio da conservação de massa ou a equação da continuidade? Ela diz, aqui está errado, tá? Aí não presta atenção não. Ela diz o quê? Se uma determinada partícula entra aqui, tá certo? Ela vai sair aqui, correto? Dentro de uma tubulação. Ou seja, entra uma determinada quantidade de água, essa quantidade de água vai sair. Por quê? Não tem saídas de água ao longo da tubulação. Ou seja, o que entra tem que sair, tá certo? Então, considerando aqui, ele pegou que a massa específica vezes a área vezes o volume, tá certo? É igual a massa específica vezes a área vezes a velocidade, perdão. Como o fluido é o mesmo, ou seja, o fluido que entra aqui é água e o que sai aqui é água, a gente fala que essas características são as mesmas. A massa específica é a mesma. Ela não entra aqui uma massa específica de água e sai aqui uma massa específica totalmente diferente, tá certo? E aí, a equação da continuidade, ela é dada isso aqui, ó, que a vazão é igual à área vezes a velocidade, tá certo? Ou seja, a vazão que entra aqui, vamos dizer na parte 1, vazão em 1, é igual a vazão em 2, tá certo? A vazão que entra é igual à vazão que sai, tá? E essa vazão é o quê? Essa vazão aqui vai ser a área do tubo vezes a velocidade, tá certo? Vai ser igual aqui também o quê? A área desse tubo vezes a velocidade aqui 2. Ó, o que acontece, gente? Aqui você tem uma área muito grande, correto? Uma área muito grande, aqui você tem uma área muito pequena. Para vocês terem a mesma vazão, porque a mesma quantidade de água que entra, a vazão de 1 é igual à vazão de 2, não é? A vazão de 1 é igual à vazão de 2. Ou seja, a água que entra é igual à quantidade de água que sai. Mas aqui você tem uma área grande e aqui você tem uma área pequena, tá? Para isso aqui se manter constante, o que acontece? A água entra aqui com a velocidade mais baixa, tá certo? V1 é mais baixo, e sai aqui numa velocidade bem mais alta, tá certo? De maneira que a equação fique constante, tá? Esse é o princípio da equação da continuidade, tá? Ela diz que a vazão é igual à área da tubulação vezes a velocidade. Ó, se você pegar a área, realmente já usamos área aqui com a gente em metro quadrado, tá certo? Velocidade do escoamento, metros por segundo. Ó, então se eu multiplico metro quadrado com metro, dá metro cúbico, ou seja, volume, tá certo? E aqui tem segundo, tá? Volume sobre o tempo. Nada mais é do que a unidade de vazão. Vazão é o quê? É o volume de água que passa numa determinada seção durante um tempo. Você quer saber qual que é o volume, a vazão do seu chuveiro? Você pode calcular de duas formas. Você põe um balde lá debaixo do chuveiro, pega o volume,
correto? Que ele enche aquele balde, sei lá, 10 litros em 10 minutos. Qual que vai ser a vazão? Ó, ele jogou 10 litros de água em 10 minutos. Então vai ser uma vazão de 1 litro por minuto. Tem outra forma de calcular essa vazão? Tem. Se você for lá no tubo do chuveiro, pegar qual que é o diâmetro da tubulação, descobrir a área, né? Pegar a velocidade da água que escoa dentro da tubulação, né? E você multiplicar, você vai achar essa vazão, tá? Essa é através da equação da continuidade, tá certo? Pessoal, essa área aqui vai ser o que, gente? Essa área pode ser a área de um canal, tá certo? Por exemplo, você tem um canal lá de um rio, aqui. Então, a área onde você quer saber qual que é a vazão do rio. Você pega essa área aqui e multiplica pela velocidade do escoamento. Tá? Lá na hidrologia eu ensino vocês. Só que aqui não é rio, né? Nós estamos trabalhando com tubulação. Então, vai ser o que a área da tubulação? Lembrando que é uma circunferência, tá? Finjam que isso aqui é uma circunferência. Uma circunferência, ela tem um determinado diâmetro, correto? Qual que é a área da circunferência do círculo? A gente não sabe que a área é πr ao quadrado, né? A área é πr ao quadrado, tá? E a gente sabe que o diâmetro é o quê? 2 vezes o raio. Então, se eu pegar o raio, eu sei que o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Beleza? Então, se eu substituir aqui nessa equação, ao invés do raio colocar o diâmetro dividido por 2, eu vou ter aqui que a área é πd ao quadrado sobre 4. Então, essa equação a gente vai guardando aí, tá, gente? Que a gente vai levar isso aqui. Porque a gente vai ter que calcular a área da tubulação. Vocês vão escolher, vocês vão dimensionar qual que é o diâmetro de uma tubulação, né? Vocês vão ter que escolher, por exemplo, eu quero passar tanto de água e quero saber qual tubulação que eu compro. Vocês vão dimensionar, tá certo? E aí a gente vai usar essa equação, que a área da tubulação é igual a πd ao quadrado dividido por 4. Tá certo? Tá aqui a equação da área, tá? Você pode colocar ela em função do diâmetro. Aqui, ó. Se eu substituir essa área por πd ao quadrado sobre 4, tá certo? Eu passo o 4 para cá multiplicando, o π vai para cá dividindo, tá certo? Então fica 4 vezes a vazão, que dividido por π, dividido pela velocidade, tá? Então eu calculo o diâmetro aqui por essa equação, tá, gente? Então aqui já tem essa equação. Vocês vão usar essa equação aí mais para frente para a gente calcular o diâmetro da tubulação. Ó, você quer saber qual que é a vazão, você sabe qual a vazão que passa no tubo. Ou seja, eu preciso de um tal vazão para encher, vamos dizer, o bebedouro, para um projeto de irrigação. Eu preciso de tal vazão para encher o tanque dos peixes. Então, eu sei essa vazão. A velocidade de escoamento, gente, geralmente a velocidade de escoamento ela é menor que 2,5 metros por segundo e maior que 1. Então, a velocidade de escoamento da água, a gente trabalha entre 1 e 2,5, tá? Por quê? Velocidade muito baixa, você pode ter deposição dentro dos canos. E velocidade muito alta, vocês vão ver que ocorre uma perda de pressão muito grande, tá? Ou seja, vai ter, vamos dizer, a tubulação ali, a água vai começar a bater tão forte, tão rapidamente nas paredes, que ela acaba tendo uma perda por atrito muito grande. Tá certo? Se você perde muita por atrito, tá? É a mesma coisa de um carro. Se o carro tem muita perda por atrito, ele vai gastar mais gasolina, correto? Então, se você tem uma perda muito grande aqui por perda de pressão, o que acontece? Você vai precisar gastar mais com energia elétrica, tá? Por isso, o pessoal já viu que a gente vai trabalhar com velocidades entre 1 e 2,5, tá bom? Diâmetros comerciais, gente. O que é isso? Quando você vai comprar uma tubulação, gente, você vai lá pedir o diâmetro comercial. Então, aqui eu coloquei uma lista com alguns diâmetros, tá? Esses diâmetros crescem, tá? Aqui eu coloquei de 15 de milímetro até 150, mas depois vem 250, 300, 350, 400, aí vai de 50 e 50, tá? Uma coisa vocês têm que tomar cuidado aqui, ó.
Quando a gente vai dimensionar, vocês vão olhar o catálogo do fabricante do tubo. Vai lá, vamos dizer que é Tigre, que é Amanco, né? Depende aí do fabricante que você tem disponível. O que acontece? Você tem aqui um diâmetro comercial de 20 milímetros. Tá certo? Esse primeiro. O tubo dele tem uma determinada espessura. Tá? Tem uma espessura de 1,5. Quando a gente calcula o diâmetro da tubulação, gente, a gente quer esse diâmetro aqui, ó. A gente está calculando o diâmetro interno, tá? Então, essa área aqui é onde vai passar a água. Tá certo? Então, quando a gente quer saber o diâmetro interno, o que a gente faz? A gente pega o diâmetro externo e diminui 2 vezes a espessura. Porque aqui eu tenho uma espessura e aqui eu tenho outra espessura. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho esse diâmetro de 20, eu tirando 2 espessuras de 1,5, vamos dizer, tiro 1,5 aqui e 1,5 aqui, ó, isso tudo aqui é 20. Menos 1,5, sobra aqui no interno 17 milímetros. Então, esse interno seria aqui 17. Tá certo? Por isso é importante olhar o catálogo, gente. Porque tem alguns fabricantes, eles já falam, ó, o diâmetro é de 100 milímetros. E você vai ver lá o interno deles, é de 100 milímetros mesmo. Tá certo? Então, quando eles falam que o diâmetro lá já é o comercial, por exemplo, de 100 milímetros, o interno dele já é isso. Então, só tomem cuidado com isso. Tá certo? Dá uma olhada em relação à espessura do cano, tá certo? Porque quando vocês forem calcular lá, vocês vão achar o diâmetro que deve ser interno, tá bom? Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos considerar uma tubulação de PVC com 100 milímetros de diâmetro externo e tem uma espessura de 5 milímetros. Calcule a velocidade do escoamento sabendo que passa uma vazão de 10 litros por segundo. Ó, então vamos pegar. Qual que vai ser o diâmetro dela? É 100 milímetros menos 2 vezes a espessura. Ou seja, eu vou ter uma espessura de 90 milímetros, né? Ou 0,09 metros. De milímetros para metro eu divido por 1000. Tá? Daqui para cá eu divido por 1000. Tá? Dividir por 1000. Então, beleza. Então, aqui eu tenho o diâmetro em metro. A vazão precisa estar em metros cúbicos por segundo. Tá? Tem aqui, ó, 10 litros por segundo. Ó, é só lembrar que, ó, tem litros aqui em cima. E eu quero que apareça metro cúbico. Tá certo? Põe o litro aqui embaixo. Tá certo? Para quê? Eu vou cortar litro com litro e ficar metro cúbico. Mas qual que é a relação em metro cúbico e litro, gente? Ó, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei por 1. Tá? Porque 1 metro cúbico não é igual a 1000 litros. Corto litro com litro, sobra metro cúbico. Tá certo? Então fica 10 dividido por 1000, fica 0,01 metro cúbico por segundo. Vamos lá. A área do tubo. Nós vimos que a área é πd ao quadrado sobre 4. Ah, você vai usar 100 milímetros? Não, gente. Não é o diâmetro interno, não é por onde onde a água passa. Então vai ser essa área aqui. Tá certo? Então é 0,09 metros. Tá certo? Multiplica por π dividido por 4. Essa é a área em metros quadrados. Tá certo? Não é milímetros quadrados, gente. Geralmente a velocidade aqui é em metros por segundo e a área metro quadrado. Tá certo? Então eu quero achar a velocidade, né? Então eu pego a área e passo ela para cá dividindo a vazão. Então fica a vazão dividido pela área. Então eu acho aí a velocidade de 1,57 metros por segundo. Tá certo? Tá aí a velocidade do escoamento. Tá aí entre o valor entre 1 e 2,5. Tá certo? Vamos para o próximo. Isso aqui não sei se vai estar bom, gente. Eu já tirei de um livro, né? Ele falou que verificou que a velocidade econômica para uma linha de recalque, gente, vocês vão já falar logo para vocês, é a linha que sai da bomba, né? Então, às vezes você tem uma bomba lá, a casinha de bomba, e dela sai uma tubulação que vai levar água, vamos dizer, para um sistema de irrigação, leva água para o tanque de peixe. Então, ali a gente fala que é a linha de recalque, que a água ali vai ser recalcada. Tá certo? E aí pergunta que a vazão necessária a ser fornecida pelas bombas é de 450 metros cúbicos por hora. E aí está pedindo para a gente dimensionar o diâmetro da linha, né? Você determinar o diâmetro
da linha. Ou seja, você estabeleceu uma velocidade, né? Você sabe a vazão, e aí você vai comprar um tubo, né? E aí, você vai chegar lá e pedir um tubo de 100 milímetros, 50 milímetros, né? Baseado no que, gente? Chegar lá, o vendedor não vai te dar noção. Então, o que você tem que fazer? Usar a equação da continuidade. Vazão é igual a área vezes a velocidade. Tá certo? Ó, qual que é a vazão? 450 metros cúbicos por hora. Tá? Mas a gente trabalha com metros cúbicos por segundo. Então, o que eu faço? Ó, uma hora não tem 3.600 segundos, né? Eu não tenho 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, eu pego esse 450 e divido por 3.600, ou 60 vezes 60. E aí eu tenho essa vazão de 0,125 metros cúbicos por segundo, ou 125 litros por segundo, né? Se eu pegar esse aqui e multiplicar por 1000. Mas vamos usar esse aqui, ó, metros cúbicos por segundo, que é a unidade que a gente tem. Então, vamos lá, ó, peguei a velocidade, dividi, né? E fiquei que a área é igual a vazão vezes dividido pela velocidade. Então, eu tenho aqui a vazão dividido pela velocidade, preciso dessa área da tubulação. Né? Lembrando que a área do tubo é igual a π, tá certo? O π, d ao quadrado, dividido por 4. Então aqui, gente, tá aqui, ó, a área do tubo é igual a 0,119. Tá certo? Passo o 4 para cá multiplicando, passo o π para cá dividindo, tá certo? E tira a raiz de d ao quadrado. Então, achando aí, eu acho 0,39 metros. Ou seja, eu preciso de um tubo de 390 milímetros. Tá, pessoal? O tubo, nós calculamos ele em milímetros. Tá certo? Apesar da resposta ser em metro, a gente transforma isso para milímetros. Se chegar lá, pedir um tubo de 0,01 metro, a pessoa não vai entender. Tá certo? Então, olha o que acontece, gente. Os diâmetros comerciais, tá certo? A gente não tem tubo do tamanho que a gente quer, né? Igual eu mostrei para vocês, cada fabricante vai ter os seus diâmetros comerciais, tá? Então, geralmente, eles vão seguir um determinado padrão, tá? Então, para esse tamanho aqui, você vai ter diâmetro de 350, 400, 450. O que você vai fazer? Você vai pegar o mais próximo, tá? Aqui é 390, você vai pegar o de 400, tá? O de 400, ele tem essa área aqui. Vamos verificar qual que vai ser a velocidade. Ó, adotando de 400 milímetros, que é igual a 16 polegadas, vamos pegar a velocidade dividido pela área dele. Eu tenho a velocidade de 1 metro por segundo. Tá certo? Ou seja, a gente queria uma velocidade de 1,05. Vai ter uma velocidade aqui de 1 metro. Se você escolhesse o de 350, o que aconteceria, gente? Seria uma velocidade maior ou menor? Já vai pensando aí, ó. Ó, a área é menor, né? Então, se essa área aqui for menor, a velocidade vai ser maior. Então, o que acontece, gente? Um tubo de 350, você acha que ele é mais barato ou mais caro do que um de 400? Ó, um tubo de 350, ele é mais barato. Tá certo? Ah, professor, então seria bom comprar tubos pequenos? É o que eu falei com você, gente. Agora, quanto menor o tubo, maior vai ser essa velocidade. Né? Só que aí você vai ter muitas perdas por atrito. A água vai passar ali tão rápido que ela vai perder muita energia. Só que essa água vai tirar energia de onde? Da bomba. Então você vai precisar de uma bomba mais potente, que vai precisar gerar mais energia. Para essa bomba gerar mais energia, você vai comprar uma bomba mais cara. Uma bomba mais cara, você vai ter um custo maior, e você vai ter um custo de energia maior. Tá, gente? Já estou dando aí dicas já da aula, lá das últimas aulas, né? Que a gente vai trabalhar com motobomba. Então, quanto maior a velocidade da água, tá certo? Maior a perda de pressão e maior o custo de energia que você tem. Tá bom? Vamos aqui, ó, gente. Um edifício de 12 pavimentos, a vazão máxima provável devido aos diversos usos de aparelhos em uma coluna de distribuição de 60 milímetros de diâmetro é de 7,5 litros por segundo. Ou seja, eu estou lá no edifício, se ligar tudo, vou ter uma vazão de 7,5 litros por segundo. Tá? E o tubo que tem lá é de 60 milímetros de diâmetro. Tá? O professor usa hidráulica também para hidráulica de casa. Pessoal, a mesma coisa. Tá? A mesma hidráulica que vocês veem é a mesma que o pessoal da engenharia civil vê também.
tá certo? Então, o que a gente faz? Ó, eu tenho a vazão, 7,5 litros por segundo. Divido por 1.000, passo para metro cúbico por segundo. Então, 7,5 dividido por 1.000. E a área? Né? Só calcular a área da tubulação. É πd ao quadrado dividido por 4, tá certo? O diâmetro é 0,06, tá certo? Multiplico por π dividido por 4. Tá aqui a área da tubulação. Acha uma velocidade aqui 2,65. É uma velocidade meio alta, né? Mas lembrando que seria todos os diversos aparelhos sendo ligados de uma vez. Vamos dizer assim, então, todos os chuveiros, todas as torneiras, tá certo? Então, seria a pior condição, que geralmente é difícil isso acontecer, né? Então, você poderia usar esse diâmetro aqui de 60 milímetros. Beleza, gente? Vamos lá para a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli, gente, ela relaciona a energia de um fluido na forma de pressão, velocidade e altura, né? De qualquer dois pontos em um fluxo constante de fluido de densidade ρ. O que eu falei, gente? Tá? Falei muito, mas não expliquei nada, né? A equação de Bernoulli, ela vai dar energia, tá? Qual que vai ser a energia que o escoamento tem? Porque tudo é energia, gente. Se você lembrava lá na física, quando você segurava, vamos dizer, essa caneca a uma determinada altura, ela tem energia. Se você lembrar lá, a energia era o quê? Era a massa dela vezes a gravidade vezes a altura. Então, se eu soltar ela, ela vai gastar essa energia. Então, aqui eu tenho essa energia potencial. Na hora que eu solto ela, o que acontece? Essa energia potencial é transformada em energia o quê? Cinética. Ela não vai ter velocidade? Então, a partir do momento que ela tem velocidade, ela transforma essa energia cinética. Na hora que ela bate no chão, ela transforma a energia cinética em energia sonora. Vai produzir um som, tá certo? Vai deslocar o ar ali próximo dela. Então, um escoamento também, ele vai ter energia em diferentes formas. Ó, vai ter na forma de pressão, tá certo? Ou seja, se a pressão está lá, ela tem energia. Velocidade, tá? A velocidade também é energia cinética. E altura, tá certo? E aí a gente dá um nome para essas três energias. É a energia de posição, que é a energia potencial, tá? Então aqui eu tenho esse ponto 1, vamos dizer que esse tubo aqui, ó, tem escoamento fluindo de 1 para 2. Esse tubo 1 aqui, ele tem uma determinada posição aqui, ó, Z1, tá certo? E vai para o ponto 2, ele tem uma posição aqui, Z2, tá certo? Aqui é a energia de posição. Vamos dizer que no tubo 1 tem uma determinada pressão aqui dentro, tá? Então a pressão P1 aqui. No tubo 2 ele tem uma determinada pressão também, tá? Energia de pressão, beleza? E tem energia cinética, né? Se a água está fluindo, tá certo? Se ela está escoando, vai ter uma energia de velocidade aqui, tá certo? Essa energia de velocidade é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. A energia de pressão é a energia, né, relacionada à pressão piezométrica, que a gente já viu lá na aula passada, né? Vocês viram que pressão era o quê? O peso específico vezes a altura, tá? E a posição nada mais é do que a própria altura, tá? Pessoal, num plano eu vou mostrar isso aqui para vocês, né? A gente vai ver isso aqui ao longo da disciplina, tá? Vamos dizer que eu tenho a direção do fluxo aqui, ó. A água fluindo aqui de 1 para o ponto 2. Aqui eu tenho ó, o ponto 1 e aqui eu tenho o ponto 2. Tá? Se a água está fluindo de 1 para 2, a energia maior é de 1 para 2. Tá certo? Porque se você não tem diferença de energia, vamos dizer, eu tenho uma mão a 35 graus e outra a 35 graus, quem passa calor para quem? Nenhuma, estão na mesma energia. Vamos dizer que essa mão agora está a 35 graus, essa aqui eu botei no gelo, está a 20. O que acontece na hora que eu encosto? A de 35 passa energia para cá, correto? Mesma coisa com a água. Quem tem maior energia, né, a partir daquele ponto ela vai fluir para o de menor energia. Então, se você tem aqui no ponto 1, olha aqui, ó, esse P1 sobre gama. O que é isso aqui, gente? É a altura de água, é pressão piezométrica, né? Ou seja, se eu colocar um tubinho aqui dentro da tubulação, essa água vai subir a uma determinada altura.
tá certo? Então, se eu colocar aqui um tubo, lembra na aula passada que a gente viu manometria, né, que a gente colocava o tubinho lá para ver? Se eu colocar um tubo, gente, aqui é só para demonstrar para vocês, na teoria, a gente tinha uma aula prática que eu mostrava lá para vocês os tubinhos, a água passando e ela subindo nos canos, e você vendo isso aqui na prática, o que acontece, tá certo? Então, a água sobe a uma determinada altura, tá certo? Essa energia que a gente chama de pressão, tá? A energia de posição é em relação ao referencial. Se eu tenho esse referencial aqui, então o tubo aqui eu tenho essa posição aqui, ó, tá certo? E tem uma outra carga de posição que é energia, né? Que é velocidade sobre 2G. Então essa é a carga e energia. Se eu ligo a linha que liga os piezômetros, gente, a gente chama essa linha de linha piezométrica, tá? Se você ligar elas, você vai ver que a tendência dela é cair de um lado para o outro, tá? Isso aqui, gente, eu fazia lá na aula prática. Isso aqui, eu colocava um tubo e colocava vários piezômetros aqui, ó. E aí vocês viam cada vez mais essa água subindo menos, tá? Então, cada vez mais essa água subia menos. Por que acontece isso, gente? A água aqui, vamos dizer, ela sobe até 10 metros de altura e chega aqui no final, ela sobe até 8 metros de altura. Por quê? O que acontece, gente? Pessoal, não existe nenhum sistema 100% eficiente, né? Sempre tem perda de energia. Para vocês terem uma ideia, o motor dos nossos carros, a maioria aí, tem uma eficiência aí de 30% a 40%. Né? Porque você tem perdas por atrito, né? Dentro do motor, você tem perdas de calor. Então, grande parte da energia do combustível é perdida. E no escoamento também não é diferente. A água, quando passa aqui, ela vai batendo e vai perdendo energia. Por isso que se a gente colocar o piezômetro aqui, ele vai subir menos, tá? Ele vai ter uma diferença, esse ΔH, que é uma perda de pressão. A gente vai aprender a calcular isso mais para frente, tá certo? Ó, eu tenho uma velocidade aqui, ó, V1. Eu tenho esse tubo aqui com um diâmetro D. E eu tenho essa velocidade aqui, V2, com diâmetro D. Então, como a água que entra aqui é a mesma que sai, então essa velocidade aqui em 1 é igual à velocidade em 2, que é a mesma área, né? Se vocês lembrarem que a vazão é igual a velocidade vezes a área, né? Ó, a vazão é a mesma, a área é a mesma, então eu falo que a velocidade em 1 é igual à velocidade em 2. Tá certo? Então eu tenho esse componente aqui maior de velocidade. Só que esse componente ele é um pouquinho maior, gente. Por quê? Eu não falei com vocês que a velocidade ela geralmente varia de 1 a 2,5? Ó, se você pegar 2, né? 2 ao quadrado dá 4. Tá certo? Que a energia de velocidade é velocidade ao quadrado sobre 2G. Tá certo? Sendo G a gravidade. Se eu pego uma velocidade bem elevada aqui, ó, de 2, 2,5, fica 2 elevado ao quadrado dá 4, dividido por 2 dá 2. Então, 2 dividido por 10 dá 0,2. Ou seja, gente, essa energia aqui da velocidade, ela possui o menor componente, tá? Então, do menor componente de energia é a velocidade, tá certo? Então, a equação de Bernoulli é essa aqui, gente. Para um fluido ideal, sem viscosidade e incompressível, ou seja, estou falando que não há perdas por atrito, eu falo que a energia em 1 é igual a energia em 2. Ou seja, eu tenho essa energia de pressão, energia de velocidade, energia de posição. É igual a energia de pressão em 2, energia de velocidade em 2, mais energia de posição. Só que o que acontece, gente? A gente está falando que isso aqui é para um fluido ideal, mas não existe fluido ideal, tá certo? Não existe fluido ideal. Logo, a gente tem uma perda de energia quando o líquido se move de um ponto para o outro, né? Então, quando ele se move de um ponto para o outro, vai ter uma perda de energia. Então, aqui, o que vai ser? Eu tenho o componente do ponto 1, o componente do ponto 2 e tenho esse HF. Tá? Esse HF é a energia dissipada ou perda de carga. Tá? Isso aí a gente vai aprender a calcular e também vai com a gente até o final da disciplina.
Tá? A perda de carga nada mais é do que perda de pressão, perda de energia. Tá? E toda vez que a gente tiver escoamento, vai ocorrer perda de pressão ao longo da tubulação. Tá certo? Então tá aí a equação de Bernoulli. Aqui, representando para vocês, gente, a perda de carga. Ó, eu tenho essa tubulação. Se eu coloco um piezômetro aqui, ele sobe até essa altura aqui, ó. Tá certo? Lembra que a pressão não é igual ao peso específico vezes a altura? Então, se eu pegar a altura, vai ser o quê? Vai ser a pressão dividido pelo peso específico. Ou seja, para eu descobrir a altura, é só pegar a pressão dividido pelo peso específico. É isso aqui, ó, pressão dividido pelo peso específico. Isso aqui vai ser a altura. Vamos dizer que aqui no ponto A ela subiu isso aqui, tá certo? E aí no ponto B, ela subiu menos, tá certo? Essa diferença de altura, ou seja, ó, eu tinha isso tudo aqui de energia, e agora aqui chegou menos energia. Isso aqui foi perdido, né? Isso aqui é a perda de carga. Tá? Então, outra forma aqui, ó, aqui no caso mais piezômetros, é o que se ocorre na prática, né? Essa perda de carga aqui, ela é constante para cada comprimento, né? Vamos dizer que se eu ando aqui 1 metro, vamos dizer que ela perdeu 0,1 de pressão. Se eu andar novamente mais 1 metro, ela vai perder aqui 0,1. Se eu andar mais 1 metro aqui, esse L, ele vai perder 0,1. É constante essa perda. Tá certo, gente? Mas na próxima aula a gente vai entrar mais em perda de carga e a gente vai ver. Mas na prática, gente, eu colocava isso aqui para vocês, vocês viam claramente. Agora vocês só vão acreditar em mim. Tá? Lá na prática, no laboratório, eu mostrava para vocês certinho, né? Isso acontecendo. Vocês viam, na verdade, a gente colocava uma linha lá nos tubos para vocês verem essa caída aqui certinho. Mas agora eu peço só que vocês acreditem em mim. Tá certo? Se você quisesse também ver, é o que? Você vai no início de uma tubulação, vamos dizer que você tem lá um sistema de irrigação na fazenda do seu pai. Você vai lá na saída da bomba, você mede a pressão. Né? Logo ali na saída da bomba, você mede a pressão. E aí você vai lá no final da tubulação e mede a pressão também. Ó, lá no início era 15 MCA. Aí você chegou lá na saída da tubulação, mediu 10 MCA. Poxa, era 15 e foi para 10. O que aconteceu para sair de 15 para 10? Houve uma perda, né? Houve uma perda de 5 MCA, ou seja, 5 metros de coluna de água, 5 metros de pressão. Tá certo? Por que aconteceu isso? Foi perda de carga, perda por atrito. Tá? Na aula que vem a gente vai começar a aprender a calcular. Bom, vamos lá então fazer os exercícios aqui aplicando a equação de Bernoulli e a equação da continuidade. Eu tenho uma tubulação que possui 75 milímetros de diâmetro no ponto 1 e reduz para 70 milímetros no ponto 2, sendo a vazão de água 21 metros cúbicos por hora, tá certo? E as demais informações estão aqui no esquema. Calcular a perda de carga e indicar o sentido do fluxo. Olha, o ponto 1 aqui, ó, tá. 1 kg força por centímetro quadrado, gente, é igual a 10 MCA. Aqui no ponto 1, eu tenho uma pressão de 2 kg força por centímetro quadrado. Isso aqui é igual a 20. Isso aqui é igual a 20 MCA. Tá certo? No ponto 2, eu tenho uma pressão de 25 MCA. Tá certo? Aqui no ponto 1, eu tenho uma altura de 20 metros e o ponto 2 está a 35 metros. Pessoal, aqui já dá para você perceber para onde vai a água. Ó, aqui eu tenho uma pressão de 20 e está numa altura de 20. Tá certo? 20 com 20 aqui dá 40. Aqui ele está na altura de 35 e uma pressão de 25. Ou seja, eu tenho mais ou menos 60 de energia aqui. A pressão não vai do maior para o menor? Então aqui teoricamente já dá para ver que ela vai do 2 para 1. Mas vamos ver na prática? Vamos lá então, gente. Ó, daqui eu fiz na mão que ele tá com preguiça antes de fazer os exercícios. Preguiça não, gente, que foi o primeiro que eu fiz, aí depois eu vi que ficava bom fazer nos slides. Então vamos lá. Eu tenho aqui a equação de Bernoulli. Tá certo?
A pressão no ponto 1, a velocidade em 1 sobre 2g, mais a posição em 1. A pressão em 2, a velocidade em 2, a posição em 2. E a perda de carga que ocorre. Aqui eu coloquei a perda de carga de 1 para 2. Tá, gente? Estou considerando que está ocorrendo a perda de carga de 1 para 2. Né? Estou falando que o sentido está aqui. Se for mesmo daqui para cá, esse valor vai ficar positivo. Se eu achar uma perda de carga negativa, eu vou achar que a perda de carga, teoricamente, é de 2 para 1. Tá certo? E aí a gente vai ver. Ó, então vamos lá. Tenho a pressão em 1? Tenho 20 MCA. Tá, gente? Aqui é em metros. Tenho a velocidade em 1? Não tenho, né? Tenho a posição em 1? Tenho. Ó, 20 metros de altura também. Beleza. Tenho e tenho. A pressão em 2. Tá aqui, ó, 25 MCA. Tenho a pressão. Velocidade em 2. Não tenho. Ou seja, não tenho a velocidade em 1, nem a velocidade em 2. Beleza? Tem a posição de 2? Tenho. Tá aqui, ó, 35 MCA. E a perda de carga de 1 para 2, que é o que eu quero. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que achar essa velocidade em 1 e a velocidade em 2. Como eu vou achar essa velocidade, gente? Equação da continuidade. Tá? Aqui eu falei que eu tenho a vazão de 21 metros cúbicos por hora. Vocês concordam comigo que a vazão que entra ou aqui, né, e vai para cá, ou que entra aqui e vai para cá, que eu não sei o sentido, né? Não é a mesma? Ou seja, entrou uma vazão aqui, ela vai sair aqui. Então eu posso falar que a vazão em 1 é igual a vazão em 2, que é igual a 21 metros cúbicos por hora. Né? Lembrando que essa vazão a gente trabalha com metros cúbicos por segundo. O que eu fiz aqui? Ó? Quero tirar a hora. Tá certo? Então ponho hora aqui em cima e quero que apareça segundo, põe segundo embaixo. 1 hora é igual a 3.600 segundos. O que eu fiz aqui, gente? Eu multipliquei por 1. Porque 1 hora não é igual a 3.600 segundos. Corto hora com hora, sobra metro cúbico por segundo. Tá certo? Então fica 21 dividido por 3.600. Tá aqui a vazão. 0,0058 metros cúbicos por segundo. Beleza? Então vamos lá, ó. Então vou pegar aqui para o 1. A vazão em 1 não é igual a velocidade em 1 vezes a área? Ó, então a velocidade em 1, que é o que eu quero, vai ser a vazão sobre a área 1. O que é a área? Não é π d1 ao quadrado sobre 4? Então agora, o que eu faço? Conservo a primeira ao invés da segunda, né? Então passo o 4 para cá multiplicando. Então fica V1 é igual a 4 vezes a vazão dividido por π d1 ao quadrado. Eu tenho diâmetro 1? O que vocês acham? Tem aqui, ó. Uma tubulação possui 75 de diâmetro no ponto 1 e depois reduz para 70 milímetros no ponto 2. Ó, então eu tenho a diâmetro no 1 e o diâmetro no 2, né? Tá aqui, ó, para calcular a velocidade em 1 e a velocidade em 2. A vazão em 1 não é igual a vazão em 2? A única coisa que muda é o diâmetro. Tá certo? Então eu só substituo o valor. Fica 4 vezes a vazão dividido por π e o diâmetro aqui de 75 milímetros, que eu passei para metros. Elevado ao quadrado, eu tenho a velocidade em 1 de 1,32. Beleza? E eu fiz aqui para o ponto 2 também. A vazão é 4 vezes a vazão, que são iguais, dividido pelo diâmetro aqui, ó, que agora é 70 milímetros. Eu tenho essa velocidade aqui de 1,51. Pronto. Agora eu já tenho a velocidade em 1 e a velocidade em 2. Tá? Então aqui, gente, peraí. Então aqui, gente, ó, vou substituir os valores. Ó, a pressão em 1, a velocidade em 1 ao quadrado, mais a posição, que é 20. Mais 25, que é a pressão em 2, a velocidade em 2, que é 1,51 ao quadrado, mais a posição em 2, mais a perda de carga de 1 para 2. Pessoal, olha aqui, ó. Olha o componente de velocidade, o tanto que é baixo, ó. 20 mais 20 aqui dá 40. Isso aqui tudo ficou 40,09. Ou seja, isso aqui, ó, é responsável por 0,09 de pressão.
sendo que a pressão, perdão, gente, isso aqui corresponde a 0,09 de energia, sendo que eu tenho 20 de pressão e 20 de posição e 0,09 de velocidade. Então, a velocidade, gente, ela não dá muita energia, tá certo? Grande parte da energia que nós temos é devido à posição e devido à pressão, tá certo? Aqui no ponto 2, se eu resolvo isso aqui, essa energia aqui deu 0,11. Tá certo? Então fica 40,09 menos 60,11. Eu passo esse 60,11 para cá. E aí, gente, eu não coloquei aqui, mas é negativo, né? 40,09 menos 60,11. Deu 20,02 negativo, né? Indicando que, a energia, que o fluxo vai de 2 para 1. Tá certo? Então, a perda de carga que ocorre aqui é de 20 MCA. Beleza? Vamos pegar agora um outro exercício. Eu tenho um canal no ponto 1, a profundidade é de 1,2, tá certo? E a velocidade da água é 2,4. No ponto 2, a velocidade é 12 metros por segundo e a profundidade é 0,6. Determinar essa diferença de nível, esse Y aqui, tá certo? E aqui no caso eu pedi para desconsiderar as perdas de carga. Esse tipo de exercício aqui, gente, é tipo rampa que acontece nas usinas hidrelétricas, né? Você tem uma altura de água, você faz essa água passar, né, numa rampa. Quando ela desce essa rampa, ela adquire uma velocidade muito grande e essa velocidade muito grande faz girar as turbinas e as turbinas que geram energia elétrica, tá certo? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar a equação de Bernoulli. Ó, tem a pressão em 1, mais a velocidade em 1, mais a posição em 1, pressão em 2, velocidade em 2, posição em 2, e a perda de carga eu desconsiderei, né? Perda de carga eu pedi para desconsiderar aqui, tá certo? Vamos considerar que é um trecho pequeno, e aí eu desconsiderei a perda de carga. Pessoal, aqui no ponto 1 eu tenho pressão? Não, eu estou aqui em cima da linha de água, estou na linha de água. Aqui eu tenho só pressão atmosférica, mas a pressão atmosférica está atuando aqui em tudo, tá certo? Eu não tenho uma energia de pressão. Se eu tivesse aqui embaixo, eu teria pressão, né? Lembra que a altura de água não gera pressão, tá certo? Mas eu estou aqui em cima. Então, a pressão em 1 aqui vai ser 0, tá? A velocidade em 1 vai ser 2,4 ao quadrado sobre 2 vezes 9,81, que é a gravidade. E a posição, ó, vai ser y mais 1,2. Então, vai ser y mais 1,2. Tá aqui, ó, essa altura aqui mais 1,2. Né? Isso aqui, ó, esse aqui mais esse aqui. Agora, qual a pressão no ponto 2? Mesma coisa, gente. Está aqui, ó, fora, na atmosfera. Não tem pressão. Então, em 2 aqui, essa pressão é 0. Agora, a velocidade aqui, gente, é uma velocidade considerável. 12 metros por segundo, né? Porque ele desceu essa rampa. Então, 12 ao quadrado dividido por 2 vezes 9,81. Tá certo? E a posição, ó, o ponto 2 está aqui, ó, a 0,6 metros de altura. Então, resolvendo isso aí, gente, esse y eu precisaria ter uma queda de 6,45 metros. Né? Vamos dizer que você tinha lá uma turbina e ela precisa que a água tenha essa velocidade aqui de 12 metros por segundo. Sei lá, 10 metros por segundo. Então, você teria que ter uma altura próxima a isso aqui, gente. Tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho uma tubulação de 100 milímetros com uma vazão de 50 litros por segundo. Do ponto 1 situado a 5 metros para o ponto 2 localizado na cota de 15 metros. Sabendo que a pressão em 1 é 30 MCA e a pressão em 2 é 10 MCA, calcule a perda de carga para essa situação. Ó, tá aqui o ponto 1 a 5 metros de altura, o ponto 2 a 15 metros, tá certo? A pressão em 1 é 30 MCA, a pressão em 2 em 10 MCA. Tá? Para essa água subir esse morro, vocês concordam comigo que tem que ter uma energia, né? Se ela está saindo daqui e vindo para cá, tem que ter energia. Provavelmente é um bombeamento.
Então, você tem essa pressão aqui de 30 metros. Então, o que a gente vai fazer, gente? Usar a equação de Bernoulli. Tá lá, ó. Pressão em 1, mais a velocidade em 1, mais a posição, mais a pressão em 2, mais a velocidade em 2, mais a cota em 2, mais a perda de carga que ocorre de 1 para 2. Ó, a pressão em 1 é o quê? 30 MCA. A velocidade em 1 eu não tenho, né? Então deixa ela quieta. A posição em 1, 5 metros. A pressão em 2, fiz cagada aqui, ó. A pressão em 2 é 10 MCA. Tá? Então aqui seria 10 MCA, não 15, né? Não sei por que coloquei 15. Então aqui, ó, gente, era 10, eu coloquei 15. Então seria 25 aqui, ó, 10. E tem a velocidade em 2. A velocidade em 2 eu não tenho e tem a perda de carga. Ou seja, não tem a velocidade em 1, não tem a velocidade em 2, não tem a perda de carga. Ou seja, faltou com 3 incógnitas aqui. Então preciso resolver isso aqui. Como eu faço para achar a velocidade? Ó, pessoal, eu não falei que a vazão é de 50 litros por segundo? E o tubo tem 100 milímetros de diâmetro. Ou seja, tem tudo aqui esse mesmo diâmetro. Ó, vocês concordam comigo que a vazão que passa em 1 não é a mesma que passa em 2? Eu não falei que o diâmetro em 1 não é igual ao diâmetro em 2? Então, se o diâmetro 1 é igual ao diâmetro 2, a área 1 é igual à área 2 e a velocidade do escoamento em 1 é igual à velocidade do escoamento em 2. Então, se esse aqui é igual a esse, eu posso cortar, né? Porque se esse aqui está positivo, ele passa para cá, vira negativo, e eu corto e corto. Então, essas velocidades aqui, eu corto, tá certo? Então, vai ficar 35, tá certo? 35 menos... Aqui, gente, vai ser 25. Vai ser 10 mais 15. 35 menos 25, então vou ter aqui 10 MCA de perda de carga, tá? Ao invés de 15 aqui que eu coloquei. Tá errado, tá certo? Então aí, tá, o exercício aí seria uma perda de carga de 10 MCA. Vamos aqui para o penúltimo exercício. Os dados para o ponto 1 e 2, considerando que não ocorre perda de carga, eu até coloquei aqui, ó, situação hipotética. Calcular a vazão de água em litros por segundo. Tá? Então, aqui eu dei a área do tubo, né? Ao invés de dar o diâmetro, eu dei a área. Então, esse tubo tem essa área de 100 cm². Tem essa pressão de 0,5 kg/força por cm². E aqui no ponto 2 eu tenho 50 cm² e 3,38. Aqui está na cota de 100 metros e vai para a cota de 70 metros. Tá certo? E aí eu coloquei aqui já, para fazer a conversão, que 1 kg/força por cm² é igual a 10 MCA. Tá? Então, resolvendo isso aqui, ó, a pressão aqui nesse ponto é 5 MCA e a pressão nesse ponto 33,8 MCA. Tá certo? Aplicando a equação de Bernoulli para esses dois pontos, o que eu tenho? Ó, pressão em 1, mais a velocidade em 1, mais a posição em 1, é igual a pressão em 2, velocidade em 2, mais a posição em 2, mais a perda de carga. Tá certo? Então, a pressão em 1, gente, 5 MCA. Tá aqui, ó, 5 MCA. A velocidade em 1, deixa eu só corrigir aqui, porque tá errado. Não sei porque colocou 0 aqui. Tá, que eu copiei a equação e voltou. Então, vamos lá, então. Então, a velocidade em 1 eu não tenho, deixa ela aqui, tá certo? A posição em 1, 100 metros, tá? Tá aqui a 100 metros de altura. Pressão em 2, 33,8 em metros, né? Tá aqui. A velocidade em 2, eu não sei, deixei aqui. A posição dele é 70 metros e pedi para desconsiderar essa perda de carga. Então, o que eu tenho, gente? Eu tenho uma única equação, tá? 105 mais a velocidade de 1 quadrado é igual a 103,8 mais a velocidade de 2. Tem uma equação e duas incógnitas, V1 e V2.
Tá? Então, vocês já perceberam, toda vez aqui que a gente fica para calcular a velocidade, a gente acha que é através da equação da continuidade. Ó, a equação da continuidade fala que a vazão que entra aqui em 1 é igual à vazão que passa aqui em 2. Né? Equação da continuidade, contínua. Né? Então, a vazão em 1 é a velocidade em 1 vezes a área 1. E a velocidade em 2, a vazão em 2 vai ser a velocidade de 2 vezes a área 2. Ó, eu já tenho a área aqui, ó, 100 centímetros ao quadrado. E a área em 2 é 50. Resolvendo isso aqui, passando esse 50 para cá, dividindo por 100, eu acho que V2 é igual a 2 vezes V1. Ou seja, a velocidade 2 ela é o dobro da V1. Tá? Então, o que eu faço? Então, vou substituir. Tá? Passei esse termo para cá e passei V1 para cá. Então, fica V2 ao quadrado menos 2G menos V1 ao quadrado sobre 2G. E aqui no lugar de V2, eu substituí e coloquei que V2 é igual a 2V1. Tá aqui, ó, 2V1 ao quadrado. Tá certo? Então, 2 ao quadrado fica 4. Então, fica 4V1 sobre 2G menos V1 ao quadrado sobre 2G. Então, fica 4 menos 1, fica 3V1 ao quadrado sobre 2G. Então, pego aqui, pego 2, passo para cá multiplicando, pego a gravidade, multiplico aqui por 9,81, divido por 3 e tiro a raiz aqui, tá certo? Vou achar uma velocidade em 1 de 2,8 metros por segundo. Beleza, gente, eu achei a velocidade, mas eu quero a vazão, né? Só usar a equação aqui, ó, da continuidade. Vazão não é igual a velocidade vezes a área, né? Ó, eu tenho a velocidade e tenho a área, né? Lembrando, se eu estou usando aqui o ponto 1, eu tenho que usar a área de 1 e a velocidade do ponto 1 também. Ó, a velocidade de 1 é 2,8 metros por segundo. E essa área 1 aqui, gente, ela está em centímetro quadrado, você tem que passar ela para metro quadrado. Como é que faz isso? Ó, eu gosto de fazer isso, ó, gente. Pega 1 metro quadrado, vamos dizer que aqui é 1 metro quadrado. 1 metro quadrado. 1 metro quadrado não é 1 metro por 1 metro? Ó, 1 metro não é 100 centímetros? Mesma coisa que 100 centímetros. Então, aqui é a mesma coisa de 100 por 100. Então, vocês concordam comigo que 1 metro quadrado não vai ser igual a 10 a quarta centímetros quadrados? Porque é a mesma coisa que 100 vezes 100. Tá certo? Então, eu peguei aqui que 1 metro quadrado é igual a 10 mil centímetros quadrados, eu dividi centímetro quadrado aqui por 10 mil. Né? Eu tenho essa área aqui, ó, de 0,01 metros quadrados. Tá certo? Resolvendo isso aí, eu tenho uma vazão de 0,028 metros cúbicos por segundo. Multiplicando por 1000, que é a mesma coisa que 28 litros por segundo. Beleza? Vamos então aqui para o último exercício. A pressão manométrica na torneira em A, então aqui eu tenho a torneira aqui no ponto A, tá certo? É de 0,18 kgfm por centímetro quadrado, ou seja, 1,8 MCA. Considerando que a água está parada, desprezando a perda de carga e sendo constante o nível da água, ou seja, estou considerando que aqui a água nessa caixa d'água fica sempre aqui, ó. Calcular essa altura H da caixa, da altura da água, tá certo? E a pressão na torneira em B, ou seja, se eu colocar essa torneira aqui. Então, vou fazer um de cada vez. Ó, considerei o ponto A e o ponto 1, aplicando o Bernoulli. Ó, aplicando a equação no ponto 1 e no ponto A. Por que se eu colocar no ponto 1 aqui, não coloquei aqui, professor? Porque eu coloco aqui o ponto 1, aqui embaixo, para eu pegar esse H, né? Porque essa vai ser a posição aqui do ponto 1. Ele vai ter essa altura aqui, tá? Então, vamos aqui, ó, gente, vamos dar uma olhada. A pressão no ponto 1. Olha, o ponto 1 está no fundo aqui do reservatório. Qual que é a pressão que tem aqui, gente? Vai ser essa altura de água. Né? A gente não viu na aula passada que a altura de água é a própria pressão? Né? Então, essa coluna de água vai ser H. Ó, o líquido está parado, né? Então, a velocidade é 0.
A posição, ó, estou considerando aqui como meu referencial. Se aqui é o meu referencial, ou seja, a cota aqui também é 0. Ó, pressão em A. Pressão em A, eu falei lá no exercício, que é 0,18 kg força, que é igual a 1,8. Tá aqui, 1,8. Velocidade em A, o líquido está parado, né? Tá tudo, a torneira está fechadinha lá, o líquido não está escoando, correto? Então, é 0. Qual que é a cota do ponto A? Ele está 1 metro abaixo aqui do meu referencial. Se está abaixo, vai ser menos 1. Tá certo? Como o líquido está parado, gente, ele não vai ter perda de carga, porque a água não vai passar, não vai ter atrito, correto? Então, vai ser 0. Então, resolvendo aqui, ó, 1,8 menos 1 vai ser 0,8. Ou seja, para eu ter essa pressão de 1,8 metros aqui nessa torneira, essa caixa d'água tem que ter essa altura aqui de 0,8 metros. Tá certo? Então, beleza. Agora, a pressão na torneira, se ela está aqui em B. Então, vamos aplicar a equação de Bernoulli nos pontos. Seria no ponto 1 e no ponto B, gente. Deixa eu só consertar aqui. Nos pontos 1 e B. Então, tá lá, ó, a pressão em 1. Ó, qual que é a pressão em 1? Não vai ser esse H? Esse H a gente já calculou, né? 0,8. Ou seja, aqui no fundo tem uma altura de água de 0,8 metros, 80 centímetros. Tá aqui, ó, gera essa pressão. Ó, a velocidade é 0, a cota é 0, tô passando aqui, né? Meu referencial. A pressão em B, eu tô querendo calcular. Velocidade em B é 0, o líquido tá parado. Qual a cota em B? Ele tá 3 metros abaixo, né? Então tá aqui, ó, 3 metros aqui abaixo, então menos 3. Tá certo? Então, a pressão no meu ponto B vai ser 3,8 metros. Correto? Olha aqui, gente. Se a pressão em A não era 1,8 metros, 2 metros abaixo, aumentou mais 2. Ó, 1,8 mais 2 dá 3,8. Por quê, gente? À medida que eu desço, maior fica a altura de água, maior se torna a pressão. E à medida que eu subo, menor se torna a pressão. Se eu pegasse um tubinho aqui e chegasse aqui em cima, né, por aqui próximo, essa pressão ia ser pequena, tá? Mas se eu pegar um tubo e vir mais para baixo, né, quanto mais para baixo eu for, maior a pressão, porque eu vou ter uma maior coluna de água. Beleza, gente? Esse último exercício aí vocês fazem, tá certo? É simples. E a aula de hoje é só. Aí a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até mais.